Houve um tempo de grande cataclisma e transformações. Tempo esse que a Bíblia chama de dilúvio de Noé. E antigos povos chamam esse evento de a Grande Inundação. Tais povos antigos apontam em suas mitologias para um tempo onde um novo evento mundial ocorra novamente e que, provavelmente, estejamos próximos do Marco Zero. Que evento seria esse? Nibiru? Transição planetária? Ou inúmeros eventos ligados à real cosmologia elétrica da Terra? Nós estamos em meio a grandes mudanças, tanto na Terra quanto no céu. Por onde quer que se olhe e esteja, é inegável que a Terra está passando por eventos fora de um padrão que conhecemos há até bem pouco tempo atrás. Em toda parte, os sinais estão emoldurados, no clima, nos céus, nos animais e nos fenômenos naturais. Poderiam esses fenômenos serem causados pelo homem naquilo que denominam de aquecimento global? Porque no modelo heliocêntrico pouca ênfase é dada à inversão magnética? Porque não associam grandes catástrofes e extinções com a inversão do campo magnético? Porque a NASA e demais agências espaciais sempre alegam que podem ocorrer inúmeros desastres cósmicos? Por que no heliocentrismo não há uma resposta consensual de como ocorre a inversão do campo magnético? O que eles não querem que você saiba? Poderiam os eventos ocorridos no passado estarem em conexão direta com a inversão magnética? Em caso positivo, como ocorre a inversão de acordo com a cosmologia antiga? Cosmologia é essa advinda de todos os povos antigos, que testemunharam esse mega evento. Bem-vindo à Revelação, Inversão Magnética. Os segredos do Apocalipse revelado. Povos antigos tiveram suas memórias coletivas marcadas por eventos cataclísmicos
que levaram a grandes mudanças e até mesmo a mega extinções por todo o mundo, que culminaram no fim de suas civilizações. Esses povos antigos marcaram em suas artes, cultura e em seus calendários aquilo que viram nos céus. Tais eventos mudaram para sempre o mundo que viviam. Tais povos eram fascinados pelo céu e observadores recorrentes dos fenômenos astronômicos. Hoje tentamos conter uma natureza em fúria, fenômenos até então nunca antes testemunhados por milênios e eventos que a cada dia se intensificam. Todas as religiões do mundo apontam para um fim de uma era, o fim do mundo, e que na Bíblia é descrito como o Apocalipse. Os sinais e acontecimentos descritos neste livro são agora decifrados de maneira científica através do universo elétrico, que esclarece uma inversão magnética e um apocalipse de plasma. O sistema elétrico da Terra. A Terra é um gigantesco sistema elétrico e possui 2 eletrodos, um na Antártida e outro no centro-norte, no Ártico. Esse fluxo da corrente elétrica possui sentido partindo da Antártida, que é a borda, para o Ártico, que é o centro do plano terrestre. Na Antártida, o que ocorre no sentido horário é a corrente de cargas elétricas em movimento cinético, um movimento circular uniforme de cargas. Essa corrente, em círculo, orienta o campo magnético no sentido do centro. Mas nem sempre o fluxo seguiu esse padrão, pois inversões magnéticas ocorridas no passado mudam essa dinâmica, invertendo as polaridades. Se você mudar o sentido da corrente elétrica, por tabela, a direção do campo magnético é alterada. Vemos isso na regra da mão direita e da mão esquerda. No experimento a seguir, é observado que metade de uma tigela de cobre anodizado de alumínio está conectada a um fio elétrico em um polo de corrente contínua. Quando a corrente flui através dos 2 condutores, esta condição favorável gira o mercúrio líquido, pois é um metal condutor elétrico. A informação mais interessante que este experimento nos mostra é que, ao se inverter o sentido da corrente elétrica, por tabela se inverte o sentido de rotação do mercúrio líquido. A eletricidade na Terra é que gera as correntes elétricas, que, por sua vez, dão origem ao campo magnético terrestre. A origem do campo magnético não está presente no núcleo da Terra, como supõem os cientistas. A ponte salina nos oceanos e os muitos minerais presentes na Antártida, no Ártico,
e no solo marinho realizam a ligação eletroquímica do circuito. Já foram encontrados grandes quantidades de minério de ferro, platina, prata, cobre, cromo, níquel e ouro na Antártida, e zinco, tório, urânio, chumbo, ferro, níquel e ouro no Ártico. A eletricidade na Terra é constituída a partir de um processo eletroquímico, onde os polos da Terra seriam os eletrodos positivo e negativo, ou o ânodo e o cátodo. Essa corrente elétrica gerada por eletroquímica é a corrente que compõe os campos magnéticos da Terra. O mar é a ponte salina, ou elemento eletrolítico, que permite que íons positivos e elétrons fluam de um polo ao outro, gerando uma corrente elétrica. A causa da inversão magnética: o curto-circuito do sistema elétrico terrestre. A Terra vem perdendo força e eletricidade. Nos 2 últimos anos, a força magnética do campo magnético da Terra, que é o escudo que nos protege, perdeu cerca de 15% de sua magnitude e força. A corrente entre os polos está diminuindo e quase parando, e se parar, não haverá mais campo magnético. Desta forma, o sistema mudará a posição da corrente, ou seja, a polaridade será invertida. E desta maneira, o sistema inteligente eletromagnético da Terra irá procurar uma região mais fria na tentativa de aliviar e estancar o curto-circuito, para que deste modo venha a ser reiniciado o sistema elétrico. Assim, uma inversão magnética na polaridade da Terra é uma operação irreversível numa última tentativa natural para tentar salvar o sistema elétrico. Este processo de reiniciação do sistema pode durar alguns dias ou até mesmo anos. Como o circuito elétrico da Terra é gigantesco, a descarga elétrica causada pela sobrecarga em um de seus polos pode durar alguns anos. Mas a afirmação sobre quanto tempo é variável e não podemos ter uma precisão. O Messias nos ensinou a olharmos e estarmos atentos aos sinais. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E, quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir esse tempo? Lucas 12, 54, 55. Antes de prosseguirmos, vamos entender alguns termos que serão recorrentes nesse vídeo. Voltagem. Termo leigo para se referir à tensão, como por exemplo, em vez de dizer 12 volts de voltagem, você pode dizer tensão de 12 volts. Corrente. Dentro da analogia, você pode imaginar que a tensão, ou seja, a voltagem, equivale à espessura do tubo, e a corrente, ou a amperagem, equivale à pressão da água.
Nisto, mais voltagem com menos corrente é igual a menor amperagem. Menor corrente, menor campo magnético. A Terra está com muita tensão elétrica, ou seja, há um curto-circuito elétrico em um de seus polos. Provavelmente, esse curto tem origem no Polo Norte, ou seja, na região do Ártico, onde houve uma perda considerável da massa de gelo, provavelmente em razão do calor gerado pela sobrecarga no circuito eletroquímico da Terra. Em uma bateria eletroquímica, a tensão ou a sobrecarga em um ou nos dois polos gera um potencial de aquecimento dos eletrodos. Essa sobrecarga tem aumentado a tensão no sistema elétrico da Terra. Um curto-circuito ocorre quando a corrente elétrica atravessa um condutor ou um dispositivo com resistência desprezível, causando um superaquecimento. Em uma bateria, o curto-circuito pode ser provocado quando dois fios interligam ambos os polos. O curto acaba sobrecarregando todo o circuito e, desta forma, emite altas tensões, que por sua vez descarregam a bateria em questão de minutos. A eletricidade acumulada no interior da bateria se dissipa rapidamente e a bateria deixa de operar. Esse curto-circuito aquece um dos polos da Terra e faz a energia elétrica da mesma se dissipar mais rápido, descarregando-a, podendo até mesmo acabar com o campo magnético da Terra. Seria como ligar dois fios em um polo de uma pilha e ver a corrente descarregar tensões ao passo que a pilha começa a descarregar. O circuito elétrico da Terra está em curto e sobrecarregado. As tensões são altíssimas e isso tem provocado excesso de calor em muitas regiões do mundo. Queimadas, tempestades com alta concentração de raios e relâmpagos, descargas elétricas na atmosfera e altas tensões. Se a Terra descarregar todo o seu potencial elétrico, o campo magnético simplesmente irá desaparecer. Não haverá uma corrente elétrica fluindo do polo norte magnético da Terra, localizado na Antártida, para o polo sul magnético, localizado no Ártico. Sem corrente elétrica fluindo em um circuito, não haverá um campo magnético atuando nesse circuito. No processo de eletrólise da eletricidade eletroquímica, nos polos da Terra também ocorre uma oxirredução no ânodo e no cátodo, que dão origem ao oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Esses eletrodos estão em curto e a eletrólise sofreu uma perda de corrente elétrica, que deu origem a outros gases. A concentração de grande quantidade de metano no Ártico é um sinal que um dos eletrodos da Terra está em curto-circuito. Deste modo, conclui-se que a eletrólise no ânodo está produzindo mais metano e menos oxigênio e nitrogênio. Quando o gás carbônico reduz o hidrogênio na eletrólise, ele produz o metano. O problema do curto estaria produzindo uma oxirredução de metano. É o eletrodo de cobre, zinco,
ou de outro material farto lá no centro-norte, que está apresentando falha, ou seja, há muito metano e ácidos na água provocando o curto. No Polo Norte, o curto tem produzido menos corrente elétrica, mais calor e descarregamento no circuito. Deste modo, toda a corrente elétrica no eletrodo norte se esvai pelo polo. Temperaturas elevadas tendem a aumentar a velocidade do descarregamento em uma bateria eletroquímica. Isso justifica as enormes perdas das calotas de gelo no Ártico. Detalhe do curto-circuito. Além de aquecer um dos polos, o curto-circuito no sistema gera muito calor. Por isso, os globalistas estão falando do aquecimento global. Só que eles culpam indevidamente o homem por isso, nas suas atividades industriais, na agricultura e na pecuária. Esta perda de corrente influi na composição magnética dos campos eletromagnéticos da Terra e, portanto, afetam a estrutura que serve como escudo da Terra. Menos corrente, menos campos magnéticos, menos campo, menos proteção e mais radiação, bem como mais fenômenos elétricos no céu e acúmulo de tensão elétrica. Suposto aquecimento global e o blackout mundial. A Terra está forçando o resfriamento causado por aquecimento dos polos. Há uma ligação deste resfriamento com a perda de correntes elétricas que compõem o campo magnético da Terra. A Terra possui um sistema interativo e inteligente que parece tentar equacionar o aquecimento e a sobrecarga no sistema. Em várias regiões do mundo, o inverno foi intensamente rigoroso, com temperaturas que se aproximaram de abaixo de 10 graus negativos ou abaixo disso. Vários rios e lagoas congelaram. Em algumas praias, o gelo praticamente impediu o curso das ondas. Até no Saara, houve uma tempestade de neve. E muitas cidades na Europa sofreram com chuvas de granizo. Diferentemente do Ártico, que está descongelando, na Antártida houve um aumento exponencial da massa de gelo. Em 2018, por exemplo, em pleno verão, lá na Antártida, ainda assim foram registradas inúmeras tempestades de neve. Isso vem ocorrendo de forma intensa, com menos corrente elétrica e campo magnético. Isso afeta o Sol, e com isso ele apresentará menos manchas solares e também menos atividade, ficando concentrado seu foco, trazendo o mínimo solar mais intenso e longo, o que causa resfriamento na Terra desse superaquecimento causado pelo curto-circuito. Deste modo, objetiva-se aliviar as tensões causadas pelo calor gerado no sistema. A Terra está procurando uma região onde os eletrodos não estão corrompidos, ou seja,
O polo negativo, onde parece que está ocorrendo o problema no Ártico. Este curto-circuito no eletrodo norte está descarregando toda a eletricidade da Terra. Desta forma, a corrente elétrica produzida nesse eletrodo está se esvaindo completamente do polo. Ao contrário do polo norte, a descarga de eletricidade no eletrodo sul tem aumentado. A massa de gelo na Antártida e no Oceano Glacial Antártico aumentou mais de 35% nos últimos meses. Isso ocorre em razão da corrente nesse eletrodo estar mais intensa e, portanto, mais sobrecarregada. Também lá se concentrou muito metano na crosta abaixo do gelo. Os efeitos e os danos colaterais desse curto-circuito no sistema elétrico da Terra são catastróficos. Se a tensão aumentar, fios e transformadores das empresas distribuidoras de energia elétrica simplesmente irão queimar, explodir e derreter. Muitas regiões do mundo ficarão sem energia elétrica. Gradativamente, esse problema poderá se estender para todas as regiões da Terra, havendo um blackout generalizado. Em razão da sobrecarga nos circuitos elétricos da Terra e a diminuição da força do campo magnético, o calor em todo o mundo poderá se tornar insuportável, atingindo temperaturas acima dos 55 graus, indo até 60 ou 80 graus Celsius, dependendo da altitude e da latitude. Antes mesmo da total extinção do campo magnético da Terra, as queimadas se intensificarão por todo o mundo, liberando uma gigantesca quantidade de gás carbônico na atmosfera. Reação da comunidade científica. Os cientistas tentam amenizar o fenômeno elétrico e magnético que causará a inversão magnética na Terra. Dizem que o gás CO2 é o grande vilão e elegeram o aquecimento global para mascarar a real causa disso tudo, que é a inversão magnética. O CO2 é um gás vital para as plantas realizarem a fotossíntese. Além disso, já ocorreram aumentos significativos de temperatura no passado, como por exemplo, o aquecimento romano entre 250 a.C. e 450 d.C., onde a Groenlândia estava livre de gelo. O que proporcionou as navegações dos vikings para lá. E posteriormente para o Canadá e partes da América do Norte. As árvores cítricas e as uvas foram cultivadas ao norte até a muralha de Adriano, e as oliveiras cresceram no Vale do Reno, na Alemanha. A América Central era mais úmida do que hoje. A África Central e do Norte era a tigela do trigo do Império Romano, onde agora os desertos assumiram o controle. E nessa região está o maior deserto do mundo, que é o Saara. A Ásia respondeu com enormes aumentos populacionais por volta de 300 d.C. As temperaturas ficaram em torno de 6 graus mais quentes que hoje, e nessa época não havia ocorrido a Revolução Industrial. Degelo no Ártico e congelamento na Antártica. Como dito anteriormente, outra evidência elétrica significativa de uma inversão em curso está relacionado com o aumento da massa de gelo na Antártida e a diminuição da massa de gelo no Ártico.
Pense que a Antártida é um refrigerador elétrico. Imagine que a tensão elétrica em seu circuito passe a trabalhar com mais eletricidade. Desta forma, o refrigerador trabalhará com mais intensidade, produzindo mais gelo e aumentando seu termostato para gerar mais frio. No Ártico é o inverso. Lá a tensão no eletrodo descarrega tanta eletricidade em direção à Antártida que o refrigerador ártico trabalha com menos eletricidade e, desta forma, seria como se colocássemos o refrigerador para descongelar. Sinais que a inversão magnética está em curso. Os astecas controlavam um ciclo a cada 52 anos em seu calendário, que apontavam o alinhamento das Pleiades, e assim prever de forma antecipada em qual ano ocorreria uma inversão magnética. De maneira geral, todos os monumentos antigos, essencialmente, não foram criados como calendários ou para marcarem solstícios e equinócios, mas também possuem essa função. O ciclo se reinicia no solstício de verão para o sul e no solstício de inverno para o norte, no mês de dezembro, além de inúmeras mitologias ao redor do mundo sobre o fim de eras ocorrendo no inverno. Um dos motivos que os povos antigos possuíam grande temor e pavor em relação aos eclipses é porque acreditavam que o Sol estava se apagando, e hoje sabemos que isso está vinculado com a inversão magnética. Grande parte dos mitos sobre a criação do mundo, na verdade, referem-se à reinicialização do sistema eletromagnético da Terra, pós-período de escuridão, onde o Sol havia se apagado. Trevas, frio, caos, fogo do céu descendo para a terra, pedras e minerais caindo do céu e posteriormente o sistema era reinicializado com um pilar de luz que surgia no centro-norte e lentamente o Sol voltava a brilhar. Os sinais que estamos com inversão magnética em curso se emolduram nos dias de hoje de forma gradativa. Podemos ver nos sinais geológicos e climáticos. Esses sinais estão em toda parte. Fomes, migrações, pestes, guerras, secas, inundações, grandes terremotos acima de 6.0 em vários locais do mundo. Erupções vulcânicas, grandes ciclones e tornados, chuvas de granizo, navios em rota circular na África do Sul, sons estranhos como de trombetas no céu, multiplicação de gafanhotos, inundações em desertos da Jordânia e Arábia Saudita,
Extremos de frio e calor, com recorde de temperaturas. Secas nas florestas tropicais. Regiões como a Sibéria, com quase 40 graus de temperatura. Uma cidade da Sibéria, no Círculo Polar Ártico, registrou temperatura de 38 graus Celsius no fim de semana. 38. Meteorologistas do norte da Rússia afirmam que esse é um recorde histórico, 18 graus acima da média normal de junho. No inverno, a temperatura nessa mesma região pode atingir mais de 60 graus negativos. Estudos apontam que o Ártico pode estar se aquecendo 2 vezes mais rápido que a média global. Queda na produção agrícola. Tempestades de raios. Maior quantidade e intensidade de auroras. Avanço do polo magnético sul para a Rússia. Campo magnético mudando 10 vezes mais rápido do que o previsto. Crescimento e fragmentação da anomalia magnética do Atlântico Sul. Tudo isso indica que estamos com uma inversão magnética já iniciada. Inversão magnética no modelo heliocêntrico. No modelo heliocêntrico, a inversão magnética é um evento previsto e, segundo eles, já ocorrido milhares de vezes em eras passadas, mas devido à escala de tempo e à suposta idade da Terra, onde esses números são baseados em premissas incorretas, e uma nova inversão magnética no modelo do globo somente é esperada para daqui milhares e até mesmo milhões de anos, é que pouca coisa ocorrerá e ainda assim nada muito significativo que viesse a impactar a sua vida. Eles apontam que os problemas se limitariam na questão da tecnologia e na transmissão de eletricidade. No modelo cosmológico vigente, a inversão é um problema, por isso é tão pouco mencionada, e quando o é, não é feito em profundidade, pois leva à seguinte pergunta: como ficaria a questão do suposto sentido da rotação da Terra? Pois ela deveria girar em sentido oposto, e os problemas ficam cada vez piores, porque está se falando em gravidade, a enorme massa da Terra, a inércia, tudo isso agindo num corpo enorme, vagando a supostos 1.666 km por hora de rotação e a 108.000 km por hora ao redor do Sol, na translação. O deslocamento do polo magnético. Cientistas afirmam que os dados apontam um desvio do campo magnético de 90 graus à direita, ou seja, o campo magnético se afasta da Groenlândia em direção à Sibéria. Nunca houve um desvio tão grande na história e que tenha sido registrado em um intervalo de tempo tão curto, segundo os dados geomagnéticos. Alterações no campo magnético se dão por mudanças no sentido da corrente elétrica. Essas mudanças na direção do campo magnético também induzem correntes elétricas em razão das mudanças do campo magnético. Essa corrente induzida também flui na mesma direção da corrente elétrica original. Entretanto, tanto a corrente elétrica de origem como a corrente induzida estão decaindo e, consequentemente, reduzindo a força do campo magnético. A corrente induzida é aquela que é gerada pelo campo magnético. De acordo com a lei de Faraday, vemos que campos magnéticos variáveis
geram campos elétricos. O campo magnético é essencial em tudo. Ele é produto da corrente elétrica que produz o campo magnético. Este campo magnético também induz a uma corrente, que por seu turno produz outra força magnética, que assim segue em sequências. Temos então várias linhas de força trabalhando em conjunto para proteger todo o sistema. Mas devido ao curto-circuito, tudo isso está sofrendo enormes interferências e alterações. Um campo magnético induz corrente elétrica, ou seja, mudanças nas correntes elétricas é igual a mudança nos ventos, furacões, terremotos, no Sol e no clima em geral. Se o campo magnético está se deslocando em grande velocidade, ele induzirá correntes elétricas fora do padrão que hoje vigora. Com o enfraquecimento do campo magnético, a corrente elétrica tende a ter um decaimento exponencial, pois são fenômenos intercambiáveis e interdependentes. Deste modo, a condução de corrente elétrica que flui pelo meio, consequentemente, cessa e, por tabela, causa o colapso do campo magnético. A dorsal mesoatlântica. Estudos paleomagnéticos coletam dados por meio do magma despejado pelos vulcões situados na dorsal mesoatlântica, onde uma cadeia de montanhas e vulcões submersos pelo Oceano Atlântico provocam alterações nas camadas tectônicas. As análises das inversões magnéticas estão registradas neste solo oceânico. Basicamente, este assoalho marinho é composto de lava basáltica, um elemento rico em minerais ferromagnesianos, que, ao se solidificarem, registram a polaridade do campo magnético e, consequentemente, o sentido da corrente elétrica em um determinado período do tempo geológico. Portanto, a orientação dos elementos ferromagnéticos encontrados no basalto determinam a direção da corrente elétrica e também do campo magnético. Isso fica registrado logo que ocorra uma solidificação na formação das rochas vulcânicas. Essa característica permite que os cientistas e geofísicos descubram um padrão simétrico de inversões de polaridade a partir do rift, ou seja, a partir da zona onde a crosta terrestre e a litosfera sofrem fraturas geológicas, seguidas de um afastamento em direções opostas de determinadas porções de placas tectônicas existentes na superfície terrestre. A dorsal mesoatlântica é o conjunto de montanhas vulcânicas que ficam abaixo do nível do mar. Essas cadeias originaram-se do afastamento das placas tectônicas e formam o maior agrupamento de montanhas do mundo, chegando a 65 mil quilômetros de extensão. A dorsal mesoatlântica integra o sistema de dorsais oceânicas, que contam com a dorsal de Lomonosov e a dorsal sudeste pacífica. Esta última forma um prolongamento pela dorsal pacífico-antártica e demais dorsais do Oceano Índico. Esse sistema de dorsais lembra um circuito elétrico integrado, semelhante a uma placa de circuitos. Vulcões são elétricos e funcionam como baterias ligadas em série na dorsal mesoatlântica, e esse circuito interliga a Antártida ao Ártico, que são os eletrodos da Terra. O magma vulcânico registra essa passagem de corrente elétrica com íons positivos e negativos. Como essa corrente elétrica está se enfraquecendo, seria como, figuradamente, o romper da veia aorta do pescoço que liga o coração ao cérebro. Anomalia do Atlântico Sul e a fragmentação do campo magnético.
Em 2017, na questão sobre a holografia magnética, o Dr. Zech e o Steve Torrance já mostraram no mapa solar em 3 dimensões que detectaram a anomalia magnética do Atlântico Sul, mas na época ambos não souberam precisar sua função ou origem. Eles disseram que alguma importância essa anomalia magnética possuía, e agora surge a resposta. É a corrente elétrica que flui pela dorsal atlântica que está enfraquecendo justamente sobre as regiões do Atlântico Sul, entre a África e a América do Sul. Uma prova disso é que, em 2020, navios ficaram navegando em círculos perto da costa sul-africana e os instrumentos de navegação eletrônicos oscilavam muito. Já estamos testemunhando a primeira fragmentação do campo magnético da Terra, aquilo que os antigos conheciam como eixos mundiais, axis mundi, ou aquilo que a Bíblia chama de pilares e colunas da Terra, que são, em realidade, multipolos magnéticos, onde ao invés de 2 polos principais como hoje, de norte e sul, iniciam a formação de milhares de polos magnéticos norte e sul, espalhados sobre o plano terrestre, em locais que os antigos já tinham por sagrados, e geralmente locais de megálitos e pirâmides. Neste cenário, o próximo passo seria o plasma se moldar nas linhas do campo magnético, de modo que consigamos visualizar tais linhas. Semelhantemente, aquilo que os nórdicos chamavam de ponte arco-íris, ou Bifrost. Este será o último sinal para a inversão magnética.